A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje nós estamos no 18º dia do nosso propósito, buscando a resposta de Deus. E o tema de hoje, irmãos, é um tema que foi muito real no meu dia e eu creio que no de muitas pessoas também. O tema de hoje, o subtema do nosso propósito de 21 dias buscando a resposta de Deus do 18º dia é: reforço o meu propósito no meio da guerra. Irmãos, o diabo tem se levantado em nosso meio. Estamos na reta final do nosso propósito, aonde eu creio que a resposta de Deus já está muito perto de chegar em nós. E o inimigo tem se levantado. Quando o diabo ele vê que ele já está para perder, quando o diabo vê que ele não consegue mais alcançar os filhos de Deus, ele começa a se levantar de uma tal maneira e a guerra ela fica ferrenha, irmãos. Mas eu venho através dessa oração, desse vídeo, dessa palavra dizer para você: se você chegou até aqui, não pare. Essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor teu Deus se levantará em seu favor. Somente permaneça firme, irmãos. Você chegou até o 18º dia, não desista agora por causa do levante do inimigo. Porque quando o mar se enfurece, quando as ondas se embravecem, é porque a vitória está do outro lado. Não abandone esse barco, não abandone esse propósito. Deus é contigo e essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor teu Deus ele já está se levantando em seu favor. O propósito está fixado aí no meu perfil, o post do propósito de 21 dias com o tema Buscando a Resposta de Deus. Lá tem todos os alimentos que nós estamos na abstinência. Se você está vendo esse vídeo agora, faça esse propósito, comece, irmão, porque ainda antes desse ano acabar, Deus tem uma resposta para você. O dia de hoje, irmãos, é um dia onde Deus ele me deu uma palavra forte. O inimigo tem se levantado para afrontar contra a tua vida, para afrontar contra as promessas de Deus na tua vida, para afrontar contra o teu propósito. E a guerra tem ficado forte, irmãos, tem ficado ferrenha. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você que está em Isaías 37, a partir do seu capítulo 37, que fala sobre a carta de afronta do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe era um rei que tinha muita força naquela época e ele queria ir contra o rei de Israel. E ele manda uma carta de afronta para dizer: olha, desiste, vocês não vão conseguir. Em Isaías 37 estava assim o mensageiro que o rei Senaqueribe enviou, o inimigo, representatividade do diabo aqui, irmãos, enviou para o rei Ezequias. E ele diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane, que o seu Deus, em quem você confia, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Você já não ouviu falar o que o rei da Síria fez com os outros reis, destruindo-os totalmente? O teu Deus não poderá te livrar. E quando Ezequias ele ouve essa mensagem, ele rasga suas roupas, mas ele, ao invés de ir reclamar, irmãos, ao invés de murmurar, ao invés de voltar atrás, ao invés de retroceder, ao invés de desistir, de falar: ele vai destruir a gente, diante daquela ameaça, diante daquela carta, diante daquele levante do inimigo, porque o rei Senaqueribe era inimigo do povo de Judá, e ele aqui representa o diabo na minha e na sua vida. Chegou uma carta de afronta aí na tua casa? O diabo se levantando através de alguém, através de uma notícia ruim, através de uma enfermidade, no meio do seu propósito, quase no fim do seu propósito. Eu quero dizer para você como você vai agir diante dessa carta de afronta, diante dessa afronta do inimigo. Sabe o que o rei Ezequias fez, irmão? Ele não voltou atrás. O rei Ezequias não retrocedeu. O rei Ezequias não murmurou. O rei Ezequias fez o quê? Ele orou. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, ele se estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, do inimigo, as quais ele mandou para afrontar o Senhor, o Deus vivo. Aleluia. Livra-nos, Senhor. Livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia. Então Isaías, que era o profeta daquela época,
recebe um recado de Deus. Enquanto Ezequias estava orando, irmãos, enquanto Ezequias se prostrou na presença do Senhor para orar, para clamar a Deus, porque quando o diabo ele se levanta contra o verdadeiro ungido de Deus, contra o verdadeiro servo de Deus, contra o verdadeiro filho de Deus, ele não está atacando a você, nem a mim, mas ele está atacando o próprio Deus. Porque olha o que Ezequias fala. Ele fala: Senhor, livra-nos da sua mão, porque ele mandou essa carta para afrontar o Deus vivo. O rei Senaqueribe, o inimigo, ele mandou uma carta para o rei Ezequias, que era o rei de Judá. Mas ele não entendia que o Deus de Ezequias, o teu Deus, o meu Deus, ele não é qualquer Deus. Ele não é um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não toca. O nosso Deus é o Deus vivo. Aleluia! Aquele que criou os céus e a terra, aquele que tudo pode, que tudo vê e que para ele nada é impossível, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus pode virar seu cativeiro, irmãos, em segundos. Quando Ezequias está orando, Isaías, que era o profeta, a representação de Deus na terra, ele recebe uma mensagem do Senhor. E ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Pelo caminho, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela seu exército. Pelo caminho por onde você vier, Satanás, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará o Senhor. Porque eu, Senhor, ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, irmãos, quando Deus, ele se levantou, quando Ezequias resolveu orar, ao invés de murmurar, ao invés de desistir, ao invés de voltar atrás, ao invés de temer o inimigo, a afronta do inimigo, Deus, ele usou o seu profeta, o homem de Deus na terra. E eu venho, irmãos, através dessa mensagem te dizer: Deus irá mandar o inimigo pelo mesmo caminho que ele veio. Por 7 ele fugirá da tua vida. Não desista, fique firme nesse propósito. A palavra vai dizer aqui que quando Deus ele fala isso: eu vou livrar essa cidade por amor de mim, de Deus, e por amor do meu servo Davi. O anjo do Senhor feriu todos os exércitos daquele inimigo, do rei Senaqueribe. E um anjo do Senhor matou 185.000 assírios. 185.000 homens do exército. O rei Ezequias, o povo de Judá, não teve nem que mover uma palha, irmãos. E é isso que Deus vem dizer para você. Nessa peleja você não terá que pelejar, porque eu, o Senhor, eu, Senhor Todo-Poderoso, eu vou à frente do meu povo para os livrar. Deus já tem a resposta, irmãos. A porta já se abriu, a resposta de Deus está nas mãos dele para te entregar. Não desista. Eu falo isso com muito temor, porque do mesmo jeito o inimigo vem me afrontar. Mas eu sei que a vitória do povo de Deus não é por engajamento, não é por like, não é por algoritmo, não. Porque eu sirvo o dono do like, o dono do algoritmo, o dono de tudo, irmãos. É porque Deus me entregou esse propósito e eu sei que é a vitória do povo de Deus. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu declaro: renova as forças do teu filho, levanta ele com poder, autoridade, sabedoria. Nós declaramos a falência do inferno, e por o caminho que o diabo vier, por 7 ele terá que voltar, porque o Senhor amparará o teu povo para os livrar de todo mal, por amor de nós, Senhor, e por amor do teu nome. Porque quando o inimigo se levanta para afrontar os teus filhos, eles não estão afrontando a nós, Senhor, que não somos nada, que somos fracos, falhos e pecadores, mas ele está afrontando o teu nome. O teu nome, Deus vivo, se levanta em favor do teu povo, e que a tua resposta, Senhor, desça de forma linda, de forma ungida, de forma, Senhor, que venha mudar as nossas vidas. Eu declaro, Pai, que ainda antes desse ano de 2025 acabar, a tua provisão, as tuas portas abertas, a tua resposta de enfermidade, de cura, de provisão financeira, espiritual, ministerial já está chegando na casa dos teus filhos. É o que eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Faça esse propósito. Rola o feed, amanhã tem mais, o 19º dia.